Continuando a leitura do livro A Ilha do Tesouro, capítulo 27, peças de 8. O navio jogava muito, com os mastros se arrastando na superfície da água, e eu, agarrado à verga, pairava suspenso sobre a baía. Rendes caíra junto à amurada, levantando um repuxo de água. Veio à tona uma vez, entre remoinhos de sangue e espuma, e submergiu de uma vez por todas. De onde estava, podia ver-lhe o corpo meio dobrado no fundo do mar. Um ou dois peixes passaram por ele e de vez em quando o movimento da água fazia com que se remexesse, parecendo querer levantar-se. Mas estava morto, bem morto, e por certo seria devorado pelos peixes no mesmo lugar em que pensara matar-me. Comecei a sentir-me enjoado, com o sangue a jorrar-me do ombro. A faca, ainda cravada no mastro, mantinha-me preso a ele, queimando-me como ferro em brasa. Não era o ferimento que me preocupava, sentia verdadeiro horror em pensar na possibilidade de despencar lá de cima sem sentidos e mergulhar no oceano onde se encontrava o cadáver do pirata. Segurei-me com força ao mastro, tão desesperadamente que as unhas me doíam, e eu cerrei os olhos para evitar a vertigem das alturas. Por fim, senti-me melhor, o coração batendo mais compassado e dono de todos os meus sentidos. Tentei arrancar a faca, cheguei mesmo a esboçar um movimento de braço, mas os nervos me faltaram e com um arrepio desisti. Mas o movimento que fiz acabou despregando-me do mastro, pois a lâmina da faca só me atingira o músculo do ombro e assim mesmo a pouca profundidade. O sangue jorrou então com mais abundância, mas eu estava livre. Apenas a jaqueta e a camisa prendiam-me à verga. Com um puxão, rompi essa última cadeia e tratei de descer pelos cabos de bom bordo. Desci a cabina, fiz no ferimento um curativo improvisado e, depois de olhar em volta, resolvi desembaraçar-me do último passageiro, o cadáver de O'Brien. Agarrei-o pela cintura como se fosse um saco e atirei-o ao mar, com um empurrão pela amurada. O gorro vermelho ficou flutuando na superfície e, quando novamente a água se aquietou, vi que seu corpo estava ao lado do cadáver de Rendes, enquanto os peixes passavam velozes por cima de ambos. Estava agora completamente só na embarcação e a maré começava a subir. O sol já se escondia detrás dos montes e as sombras dos pinheiros se alongavam cada vez mais pelo ancoradouro e desenhavam manchas escuras sobre o convés. A leve brisa do entardecer começava a soprar e, embora a embarcação estivesse abrigada pelo Morro dos Dois Picos, as velas constantemente se enfunavam. Percebi então o perigo que corria e apressei-me a baixar as bujarronas. Com a vela maior, a tarefa foi mais difícil. Por fim, vendo que uma parte dela submergia, cortei as adriças e deixei-a despencar-se no mar, onde ficou boiando com uma enorme bola de lona. Agi da melhor maneira possível. Agora a Hispaniola estava entregue à própria sorte, como eu a minha. A maré baixava com rapidez e a embarcação adernava perigosamente. Foi com grande dificuldade que me dirigi para a proa. Lá, a profundidade do mar me pareceu pequena, pois podia enxergar perfeitamente o fundo ondulado de areia clara e firme. Debrucei-me em seguida, deixei-me escorregar para a água. Esta chegou-me até o peito e assim, caminhando lentamente, alegre e triunfante, dirigi-me para a praia. O Hispaniola lá ficou, livre de piratas e pronto para receber meus amigos e navegar outra vez. Queria chegar o quanto antes à paliçada para rever os companheiros e contar minhas aventuras. Talvez fosse censurado pela fuga inesperada, mas a captura da embarcação seria, sem dúvida, uma boa defesa. O próprio capitão Smollett acabaria, por certo, reconhecendo que não me arriscara em vão. Ajudado pela claridade da lua, percorri rapidamente o trecho da praia que me separava do bosque, mas no momento em que nele penetrei, diminuí os passos por cautela. Não queria que minha gloriosa aventura terminasse com um tiro dos meus próprios companheiros. De repente, um clarão apareceu ante meus olhos. Parecia o braseiro de uma fogueira, já quase extinta, que, sob a ação do vento, ora empalidecia, ora se avivava em clarões avermelhados. Parei perplexo e com um pouco de medo. Não costumávamos acender grandes fogueiras, ao contrário, as ordens do capitão Smollett eram para que se economizasse lenha, e assim desconfiei de que algo grave deveria ter acontecido durante minha ausência. Protegido pela vegetação, aproximei-me da estacada pelo lado oriental e escalei a paliçada no trecho onde a escuridão era mais profunda. Pus-me a engatinhar, procurando evitar o menor ruído, e encaminhei-me para a parte norte da casa. À medida que me aproximava, ouvia cada vez com maior clareza o ressonar tranquilo dos que dormiam, e aqueles sons tornavam-se suaves aos meus ouvidos.
Fiquei, pois, tão sossegado como se tivesse escutado o tradicional grito do vigia de bordo. Sem novidade, sem novidade. De qualquer forma, pensei, eles não se protegiam de maneira adequada. Se Silver ou algum outro dos amontinados tivesse atacado o fortim naquela ocasião, nenhum dos que dormiam veria, por certo, a luz do novo dia. Cheguei à porta e pus-me de pé. Dentro do reduto reinava a mais completa escuridão. Apenas se ouvia o compassado ressonar dos que dormiam, e de vez em quando um barulho esquisito, como um bater de asas que eu não conseguia explicar. Pé ante pé, avancei com os braços abertos. Vou deitar-me no lugar de costume, pensei, sorrindo, antevendo o espanto de meus amigos quando pela manhã dessem comigo a dormir tranquilamente. Tropecei em algo mole. Era a perna de um dos dorminhocos, que, resmungando, voltou-se para o outro lado e continuou a ressonar. De repente, uma voz estridente e fanhosa começou a gritar na escuridão da noite. Peças de 8, peças de 8, peças de 8! Era o endiabrado papagaio de Silver, que eu escutara bater as asas e que agora alertava os outros. Boa sentinela que era, anunciando minha chegada. Não tive tempo para fugir, pois a gritaria do papagaio acordou todo mundo e eu me vi de repente nos braços de Silver, que, soltando terrível praga, gritou: Traga uma tocha, Dick! Um deles se apressou a cumprir a ordem e dentro em pouco retornou trazendo uma tocha acesa.